Bom, falando um pouco sobre sociedade, primeiro eu vou explicar um pouco mais esse quadro aqui, para que ninguém se assuste, se apavore com esse quadro. Na realidade, essa aqui é a linha do nosso nascimento e essa aqui é a linha da nossa morte, né? Aqui, essa linha que eu utilizo aqui, é a linha da nossa formação, né? Da nossa formação social. Aqui é uma estrada, eu coloco como uma rodovia, né? Existem as duas margens, uma margem, outra margem, e aqui o meio, né? Aquelas faixas que dividem de uma rodovia. O que eu vou falar aqui nesse momento? Né? Sobre dois pontos, sobre a formação do indivíduo, né? De 0 a 18 anos, e depois de 18 anos até o final da vida dele. Né? Por isso que está bem dividido. Eu coloquei isso dividido porque até os 18 anos a nossa sociedade convenciona que esse indivíduo é um indivíduo amoral, né? Ele ainda está em processo de formação social. A partir dos 18 anos, ele é um indivíduo moralizado. Aqui eu dou 3 exemplos, né? De indivíduo ideal, indivíduo aceitável e indivíduo transgressor. E essas são essas 3 linhas, né? Subindo, obviamente, né? Aqui é o início dele, né? Da vida social, da vida de ser moralizado, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. O que acontece hoje na nossa sociedade? Nós temos esses dois processos, né? O processo de formação e o processo do ser inserido como ser social. Nós hoje colocamos o nosso foco todo, ou pelo menos a maior parte dele, nessa situação, na sociedade, no ser moralizado. Esquecemos um pouco da formação social do indivíduo de 0 a 18 anos. O indivíduo, quando nasce, ele não tem conhecimento de nada. Ele é um indivíduo biológico, né? Porque ele não conhece nada. Começa a aprender, começa a amamentar, começa a aprender algumas palavras e tudo, e ele vai aprendendo. Então, o indivíduo chega com 1 ano de idade, formado no valor dele, depois a sociedade o coloca como um indivíduo moralizado dentro da sociedade. O que acontece? Nesse processo, o indivíduo ideal, ele passou por esse processo aqui de forma muito bem, muito boa, ele entendeu esses valores, ele formou esses valores de forma muito boa e seguiu a sua vida social, a sua vida em sociedade, sem transgredir nenhum limite moral, que é essa faixa da rodovia, e nenhum limite legal. Ele seguiu uma linha correta, né? Existe até um termo que os ingleses chamam de desiderabilidade, né? Que é aquele indivíduo que é um indivíduo que tem essa formação, esses valores muito bem formados na cabeça dele, e não deixa que os fatores externos ou a falta de alguns desses valores façam com que ele transgrida a norma. Né? Nós temos um indivíduo aceitável, que é um indivíduo aceitável. Ele entra na sociedade aqui, mas algum desses valores aqui, de repente, foi formado, mas não foi tão bem formado. Né? Vou diminuir esse tracinho aqui. Ele foi formado, mas não foi tão bem formado. Ele entrou aqui, você vê aqui que em determinado momento da vida ele transgride um limite moral, ele transgride uma norma moral. O que seria uma norma moral? Ele furar a fila do cinema, né? Ele vai ser penalizado legalmente por isso, né? Mas ele vai ser, as pessoas vão olhar estranho, vão olhar feio para ele, né? Se ele não ceder o lugar para uma grávida, para uma idosa, né? As pessoas vão olhar feio para ele. Ele vai sofrer vai passar por um processo de sanção moral, né? Mas não legal. Ele está dentro da sociedade. Aqui transgrediu de novo a norma, mas continuamos na sociedade. Isso é um indivíduo aceitável. Socialmente é um indivíduo aceitável. A sociedade aceita esse indivíduo como um indivíduo formado, né? Não tão bem formado quanto o primeiro, mas formado socialmente. E nós temos um terceiro indivíduo, que esse é o maior perigo que a gente tem, que é justamente o indivíduo que tem um desses fatores, ou 2
mais mal formados. O que ele entra? Ele é inserido na sociedade, como exemplo, transgride um limite moral inicialmente, depois ele transgride um limite legal, que é essa lei. Chegou aqui, vou dar o exemplo de um assassinato. Ele foi preso, condenado, e isso aqui é o processo que ele passa na prisão, é a sanção, é a reeducação. Quando ele chega aqui, nesse ponto, a sociedade se põe em xeque, fala, opa, erramos em algum ponto da formação moral desse cidadão. Então vamos dar uma pena, vamos sentenciá-lo, vamos corrigi-lo, né? Vamos corrigir esse cidadão. Então ela vem aqui, né? Essa reeducação, teoricamente seria a prisão, ela vem aqui para tentar formar esses valores que não foram formados nesse cidadão, para que esse cidadão seja inserido na sociedade e siga a sua vida normal como cidadão formado, né? Mas o que acontece nessa situação? Nós vivemos numa sociedade, igual a gente investe muito na segurança, a gente investe muito em manutenção de cadeia, né? Mas na realidade a gente não investe nada em reeducação, com algumas exceções, né? Nós temos indivíduos que saem da prisão, quando chegam aqui, por mais que tenham de repente um comportamento, um pensamento de reinserir-se na sociedade, a própria sociedade discrimina e às vezes volta a ser transgressor. Isso eu coloco um ponto de interrogação aqui, né? Porque na realidade a gente não sabe muito bem para onde vai esse cidadão, justamente porque nós estamos no sistema penal falho, né? Então, mas vamos também falar sobre o sistema penal em específico. Eu vou falar um pouco sobre esses dois aspectos, sobre a moralização de um indivíduo moralizado, né? E o processo de moralização, o processo de formação social enquanto ser amoral, enquanto indivíduo não moralizado. Se me dessem, eu gosto de usar um exemplo que é didático, bem simples. Se me dessem 10 moedas para investir na sociedade, onde é que eu investiria? Eu investiria as 10 moedas aqui, no processo de formação. Não investiria nenhuma das 10 moedas aqui. Né? Você pode, de repente, pensar em investir na sanção, aqui. Óbvio, isso é mais a longo prazo, né? Isso é mais sociedade. Mas aqui é que a gente resolve o problema. Não é aqui. Aqui a gente só prolonga, porque cada vez mais as pessoas sem valores, mais as pessoas vão vir para cá. Então aqui a gente vai ficar com uma quantidade enorme de pessoas socialmente não aceitáveis, né? Poucas pessoas socialmente aceitáveis, e a gente vai inverter completamente os valores. Então, por que investir aqui? Porque eu pegaria aqui e não criaria valores, eu aumentaria, fortaleceria esses valores, para mesmo que, se algum desses valores não tenham entrado muito bem, como por exemplo esse, ele entrou. O indivíduo ele foi moralizado. Por mais que eu tenha esse valor, de repente seria um valor ético, né? Menor do que alguns outros valores, mas ele tem esse valor, ele tem esse senso, ele tem essa noção. Então, investindo aqui, né, inicialmente, a gente, obviamente, melhoraria ou criaríamos menos indivíduos transgressores. Para isso, o que é importante? Controlar a mídia, né? O que nossos filhos assistem, né? A gente vai botar um filho pequeno para assistir, tanto que você tem classificações indicativas para cada filme, para cada programa. Fortalecer a família, a escola, o governo, a igreja, são os pilares, né? da nossa formação moral. Então, eu acho que nós todos, como cidadãos, permanecemos, estamos inseridos dentro dessa sociedade, desse contexto social, deveríamos parar para pensar e para refletir esses dois pontos. Qual ponto a gente deve investir? Onde é que a gente deve focar os nossos esforços? Né? Eu coloco isso aqui, é a minha opinião, é a minha posição, né? E eu gostaria que esse vídeo servisse para a reflexão de todos vocês. Eu agradeço.